Boa noite a todos, pessoal. Hoje nós continuamos com a nossa conversa sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós falaremos sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Eu trouxe para iniciarmos um livro, foi psicografia do Chico, né? E o espírito que faz a psicografia, né, é a Maria João de Deus, que é a mãe do Chico. Então, quando eu escolhi esse livro, eu escolhi um trechinho dele para a gente poder iniciar, eu fiquei muito emocionado. Eu imagino a sensação do Chico, né, em ter essa oportunidade, né, de receber essas inspirações aí de sua mãe e ir trocando essas ideias, né, essas percepções, e eu escolhi esse trechinho para a gente poder iniciar a nossa conversa. Então o título é Um pálido raio de luz na noite do raciocínio. Toda a existência terrena está calcada nos instrumentos que servem para as manifestações espirituais. Infelizmente, a vossa excessiva dedicação a esses aparelhos viciou o nosso mundo emotivo, circunscrevendo as suas possibilidades ao ambiente terrestre, onde apenas possuis pálida réstia de luz na noite de um fraco raciocínio. Não soubestes, contudo, dentro da pequenez educacional que vos foi parcamente ministrada, descerrar o velário. Quando ela fala de velário, ela se refere àqueles toldos que eram cobertos, os circos, os anfiteatros, né? Angusto, ou seja, acanhado, apertado, que encobre o santuário infinito da vida, acomodando-vos entre as acanhadas concepções. Ou seja, ela fala da nossa experiência, né, como encarnados, né? Quando a gente fica tão ligado, né, nesse terra a terra, nessa vida material, né, e a gente às vezes ainda não tem a compreensão da dimensão espiritual da realidade da vida, né, que não tem a percepção da nossa imortalidade, né, da imortalidade do nosso espírito, das nossas sucessivas vivências, experiências reencarnatórias, né, o quão é, o quão rápido é o momento que vivenciamos aqui, né, como encarnados nessa experiência, né? E é tão simbólico referente à eternidade que nós temos para vivenciar tantas coisas, né, tantas experiências, tantas aprendizagens, né, que nos aguarda, né? E até mesmo uma real dimensão da vida espiritual, né? Então, quem muito se apega a essa realidade está, de fato, vamos dizer que como se fosse um peixe dentro de um aquário diante a imensidão do oceano, né? Eu interpretei dessa maneira. Que vos foram impingidas pelas ideias religiosas e que amesquinham a grandeza do Criador do Universo, na fase do orbe que vindes de abandonar. Criaram um local fantástico de gozo beatífico, né? Ou de sofrimento eterno e inelutável. É quando ela fala, né? Quando a gente, em algumas religiões, que ainda tem aquela ideia, né, de um lugar circunscrito, né, para ter uma vida de gozos, né, sem trabalho, né, de ociosidade, né, como se a real felicidade fosse essa, né? Ou de um sofrimento eterno, né? Que ficaria ali de punições e que não tem uma reparação, não tem uma chance, né, de se corrigir, de evoluir, de se modificar. E a doutrina espírita ela vem ampliar todo esse leque, né, de oportunidades, né, nos trazer esse conforto e principalmente chamar a nossa atenção para que a gente não fique perdendo tempo com mesquinharias, né, com pequenezas, e a gente aproveite de fato o instante de aqui estarmos, né,
e lutarmos para que ele seja o melhor vivido possível, né? E vamos lá então. Centralizar a vida em um globo de sombra é somente a obra da ignorância desconhecedora da onipotência e das sabedorias divinas. É que a vida não palpita apenas no mundo distante, onde abandonastes as vossas derradeiras ilusões. Em toda parte ela pulula triunfante, e o veículo das suas manifestações é o que se diversifica na multiplicidade dos seus planos. Olha que fantástico, né? A vida está em cada, cada partícula, né? Que a gente nem dimensiona neste plano ou na erraticidade, no universo todo, né? E em múltiplas diversidades, né? Então, ela já nos chama a atenção tanto na questão da pluralidade dos mundos, nos diferentes, se a gente parar para pensar um pouquinho, nas diferentes constituições de planos que existem, né? Diferentes graus de evolução, né? De aprimoramento, né? É fantástico a gente se deixar mergulhar, né? Nesse trechinho que ele é tão rico, né? Tão bacana da gente meditar. E ela continua aqui: os mundos são a continuidade dos outros mundos, e os véus se sucedem ininterruptamente através dos espaços ilimitados, né? A gente fala essa palavra de ilimitado e realmente a gente não tem tamanha dimensão, né? Que realmente não tem fim, né? É fantástico. Vamos lá continuar então. Nós começamos aqui no Evangelho. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheio de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe privando-a da inocente criatura, desculpa, que era toda a sua alegria. Vamos ver um pouquinho então sobre isso. Então Joana de Ângeles, ela já vem, né, com um recadinho, né, uma frase tão pequena e de tanta reflexão. Tudo na vida, ela constitui convite para o avanço e a conquista de valores na harmonia e na glória do bem. Então, quando a gente parar para pensar um pouquinho nisso, lógico, não é fácil, né, a gente encarar de tal maneira ainda, né, o desencarne, principalmente de um ente muito querido, a gente percebe, né, a dimensão de os pais, né, de estar perdendo os filhos, de ter toda essa real compreensão que a doutrina ela vem nos trazer, né, da imortalidade, né? E eu fiquei com uma frase que uma amiga me falava, e eu joguei no Google e eu não achei assim um autor, né? E depois, se vocês conhecerem, podem dizer. Mas eu atribuo então a ela, né? Que ela fala que a morte, aliás, que o amor ele vence a morte e desconhece o tempo, né? E é uma frase assim de trazer de tamanha reflexão, porque a doutrina ela nos fala isso, né? Que a morte de fato ela não existe, que é um intervalo de tempo daquele que permanece aqui encarnado, que vai ficar distante da presença material, né? Daquele que aqui estava e desencarnou, né? Lógico que para os pais encarar dessa maneira a morte de um filho, né, prematuro, ou jovem, né, não seja tão fácil, né? Mas a doutrina ela já nos traz essa reflexão. E às vezes, a gente até às vezes acaba atribuindo como se fosse um castigo, uma punição. E na verdade não, né? É de fato assim uma corrigenda, uma oportunidade de um resgate para ambas criaturas, né? E talvez para aquele espírito
entre inúmeras interpretações, que a gente não tem uma única, né, porque cada ser é um universo à parte, para ele era melhor que acontecesse daquela forma, né. Talvez, vamos imaginar que se ele permanecesse, né, ele poderia se perder, né, ele talvez, ao invés dele abonar, né, os seus débitos, ele conquistaria novos, né. E tudo isso a doutrina vem nos trazer a reflexão, né, que não há uma punição, não há um castigo, na verdade está tudo certo, né, e a gente precisa ter a fé, né, e a confiança de compreender isso, e tentar levar da melhor maneira possível. Lógico, né, repito que não é fácil, mas, vai do grau de evolução de cada ser e da necessidade da aprovação e da vivência, né. No Livro dos Espíritos, na pergunta 934, a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Essa causa de dor atinge, assim, o rico como o pobre, né? Então, assim, independe da posição, independe de qualquer situação, né? Qualquer ser que aqui está pode passar por isso. Representa uma prova, uma expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poder de comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, dentro da doutrina, nós sabemos que nós podemos estar em constante ligação, né, com o ser amado. E a gente tem essas percepções, né? Às vezes a gente sente uma alegria muito grande, um sorriso que brota, né, através de um pensamento que surge, e a gente acredita, né, que seja aquele que nós amamos, né, que se aconchega ao nosso lado, vem trazer aí um uma essência, né, para nos dar aí um alimento mais revigorante para as nossas dificuldades, para as nossas superações. Nós temos, através da mediunidade, as comunicações, né, e e tudo isso pode vir a fortalecer, né, a nossa fé, a nossa perseverança, e entendermos que se aqui ainda permanecemos, nós precisamos e temos o que fazer, né. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgardes ver o mal. Nem sempre é fácil, né, a gente ter essa percepção, né, a gente realmente logo de cara já julga como um castigo, né, algo que poderia uma fatalidade, algo que poderia ser evitado, porque comigo, né, e aí chega também naquele pensamento: "Poxa, pode acontecer tudo ali na casa do meu vizinho, mas na minha não, né, eu preciso permanecer aí blindado", né. E a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, né. Então nós já sabemos que isso não existe. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa. Isso é gravíssimo, né, porque a gente não tem condições nenhuma, né, de tentar ainda, né, falo por mim, né, de tentar entender muitas coisas que acontecem. A gente deve buscar, lógico, através de um mergulho dentro de nós mesmos, através de tentarmos aí, manter um equilíbrio emocional, um equilíbrio de pensamentos, nos questionando, avaliando as ações, né, os acontecimentos, os fatos, buscando uma resposta, né. Mas talvez não vai ser o momento ainda de termos tudo aquilo que nós desejamos. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos afligir penas cruéis? Isso já é superado, né, pessoal? Aquele Deus cruel, aquele Deus punitivo, aquele Deus, né, vingativo. A gente hoje tem uma compreensão muito maior, né,
de um Deus de amor, aquele Pai, né, de fato, que a oração mesmo nós proferimos, né, Pai Nosso, que é um pai mesmo, né, que nos pega no colo, está do nosso lado, que enxerga através dos nossos olhos, que tem plena consciência das nossas mais íntimas necessidades. E a gente não tem tanta compreensão das nossas mais íntimas necessidades, a gente pensa que tem, né? Ele de fato sabe o que é importante para o nosso crescimento, importante para o nosso burilamento, né? E é dessa maneira que vai colocando, né, as adversidades aí no nosso caminho, porque nós temos condições de superar. Basta a força da vontade, né? Arregaçar as mangas e seguir em frente. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a razão de ser. Nada é por acaso, né? Vale a pena a gente repetir e refletir nisso. Se prescrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirareis para último plano. Trouxe um trechinho também do livro Busque e Acharás, tá? Ele tem tanto a psicografias de Emmanuel como de André Luiz, mas eu escolhi aqui uma de André Luiz. Depois entenderás. Paciência na vida é a força que te guarda. Ninguém serve ou se educa sem saber suportar. A dor que te acompanha é o buril que te apura. O amor de sacrifício é o degrau que te eleva. Então, vamos colocar esses pensamentos, essas advertências, né, em nossa mente, em nosso coração, e tentar, nos momentos de maiores aflições, buscar isso, resgatar, e ter a compreensão que talvez a gente não tenha hoje discernimento suficiente para entender muitas coisas, mas com certeza nós vamos entender ao longo da nossa caminhada. Deus age em toda parte, construindo o melhor. Serve com paciência, depois entenderás. É, no Livro dos Espíritos, na questão 946, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam, né? Vamos pensar como que o nosso comportamento reflete naquele que já se foi, né? As nossas atitudes, as nossas vibrações. Eu não peguei a resposta logo seguinte, eu peguei essa daqui para a gente poder refletir um pouquinho. Ante o além. A vida não termina onde a morte aparece. Não transformes saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam procurando amparar-te. Todos estamos juntos, na presença de Deus. É um recadinho de Emmanuel, né? Então, a gente realmente tem que tomar esse cuidado de não transformar a nossa saudade numa cobrança que machuca aquele ente querido que já foi embora. Porque da mesma forma que nós estamos aqui sentindo, ele também lá do outro lado, né? Sentindo a nossa falta, as lembranças podem sim causar de início, né, um desequilíbrio, né? E quanto mais amor a gente puder enviar, né, quanto mais, por mais difícil que seja, quanto mais pensamentos, né, de positividade, de apoio, melhor é o entendimento e a compreensão daquele que também já se foi e a condição para que ele se aproxime cada vez mais de nós, né, dentro do permitido, e seja uma aproximação muito benéfica, né, de uma troca aí de fluidos, de uma troca de vibrações positivas, que nos ajuda e ajuda ele também. E assim nós vamos
como diz aqui, ó, todos estamos juntos na presença de Deus. Nós vamos trabalhando juntos, né? Conseguindo ouvi-los, eles nos ouvir e vamos caminhando. Nessa mesma pergunta, pessoal, eu peguei um, logo embaixo a resposta tem um comentário que eu achei muito interessante para a gente continuar refletindo sobre isso. Estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que ele seja feliz, né? Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, desculpa. Mas um a obtém antes do que o outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Se a gente tem toda essa compreensão da vida futura, né? Será que nós estamos agindo de fato com a caridade com aquele que já desencarnou primeiro que nós? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos, ou seja, o momento que nós também o seremos livres, né, e poderemos estar juntos. Façamos ainda esse propósito outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora, para o bem dele, pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores, que é realmente essa separação material temporária, né? Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente, suportamos as tribulações da vida, tão intoleráveis nos parecem, que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitarmos-nos-emos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Fantástica reflexão, né, pessoal, para nós, né? Por mais difícil que seja, nós temos esse consolo na doutrina, né? De saber que é por um curto espaço de tempo, né? E o que mais nos motiva a continuarmos, né, nas lutas, superando as dificuldades, é a certeza de que quanto mais a gente nos melhorarmos, né, mais rápido nós poderemos estar juntos, né, por um maior tempo, né, num mundo regenerado, num mundo mais feliz, num mundo já mais evoluído. Então a gente percebe que tudo depende de nós, né, do nosso trabalho. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Então aqui está falando, né, daquele caso, né, que às vezes acontece aí, as interrupções, né, que a gente
considera, né, como prematura, né. Vamos considerar aí no caso de um jovem, né, em seus 20 anos, como vem mencionando o evangelho, mas ele está aí perdido, né, perdido nos vícios, perdido no materialismo, se afundando cada vez mais, né, atrasando a sua evolução ou estacionando ela, né, e perdendo de fato a oportunidade, né, que lhe foi concedida de reparar, né. Lógico que, novamente, a gente repete que cada caso é um caso, cada ser é um universo à parte. Tem aí as provações das famílias, né, do ser em si que está encarnado, mas que na verdade, quando vem a providência divina, né, e que acaba ocorrendo o desencarne, eh, nós podemos julgar que seja favorável para o espírito em si, né, porque ele poderia se perder mais, ele poderia ficar mais, angariar mais débitos, né, se formos falar assim racionalmente, né, por mais que emocionalmente a gente tenha outras dores, outras sensações, mas a doutrina nos causa essa reflexão, né. E continuando, frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Como eu já disse, né, anteriormente aí, que roubando um pouquinho as palavras de Haroldo, que ele fala, né, que Deus, ele enxerga através de nossos olhos, né? Ele sabe realmente da nossa maior necessidade. E é nesse um dos casos que talvez a gente não teria tanta compreensão, mas é o melhor, tanto para aquele que foi, principalmente para quem foi, né? Para se proteger, né? Para que ele seja mais esclarecido e ele volte uma nova tentativa reencarnatória, né? E conquiste, né? De fato, a aventura, né? De se depurar, de evoluir. Um recadinho de André Luiz. Ninguém se evade das consequências dos próprios atos. Estas são inevitáveis no processo evolutivo de todas as criaturas. Conforme seja a ação, desencadeia-se a reação. Então, tudo depende da nossa ação, e a nossa ação ela gera uma consequência. E André Luiz nomeia aí como uma reação. Por isso mesmo, o homem vive segundo como ele age. Nem sempre, porém, os resultados se fazem imediatos. Há tempo para semear, quanto existe o tempo para colher. É uma horrenda infelicidade, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais, né? Nos questiona o Evangelho. Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Seria isso, né? Seria para esse fim material? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Olha que trecho que nos faz refletir muito, né? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah,
Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque detonam falta de fé, denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ele é ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ele que escreve, através de psicografia, esse trechinho do, do Evangelho para a gente refletir. E faz, né, por mais que seja difícil, faz muito sentido, né? Eu queria comentar com vocês que eu achei muito interessante. No final de semana passado, no sábado, teve uma roda de conversa sobre a dimensão espiritual do câncer, né? E eu achei muito interessante, eram três médicos, e o Dr. Décio Iandoli Júnior, ele é especialista em cirurgia geral e também do aparelho digestivo, né? E ele citou a experiência de um paciente dele que tinha câncer. E ele já tinha muita dificuldade, né, para engolir até mesmo a própria saliva. E ele estava muito comprometido, o câncer dele estava num estágio bastante evoluído já. E esse paciente, ele era, quando casado, ele tinha família, né? Ele bebia muito, ele não era muito presente, e a família acabou, né, se separando, ele ficou sozinho, aí ele desenvolveu câncer, né, e, e ele, nessa consulta, o médico precisava fazer um procedimento, e ele perguntou, nossa, vamos chamar sua família para a gente conversar, né, pegar a opinião deles, né, para que juntos nós possamos aí traçar meios, métodos, né? E aí ele contou essa história, né? Que ele estava sozinho, que ele não tinha mais família, né? E que ele tinha uma filha, mas essa filha não falava com ele, né? E essa filha também era médica. E o Dr. Décio, ele resolve ligar no hospital, ele descobre onde a filha trabalha, ele resolve ligar no hospital, conversar com essa filha, e aí a filha prontamente diz, eu não tenho pai, né? E ela, a princípio, bastante resistente, não quer, né, voltar a ter esse vínculo, mesmo sabendo a condição do pai. E aí um dia ele chega no consultório, né, para atender novamente esse senhor, e ele é surpreendido. A filha está lá com ele. Eles estão conversando e quando ele vê, ele se afasta, ele permite que eles conversem, né? E porém, não tinha, né, o que fazer de cirurgia, né, para modificar aquela situação em relação ao câncer, né? E esse paciente ele vai embora, né? E ele começa a estabelecer vínculos novamente com essa filha. Ele conhece os netos, começa a ter toda essa vivência. E ele não tinha muito tempo de vida, né? E passado um tempo, o Dr. Décio comenta que esse paciente entra pelo corredor do hospital.
E ele diz que ele leva um susto, ele fala: "Nossa, minha mediunidade expandiu, né, eu estou vendo aqui um espírito", né, e porque já era para esse paciente ter desencarnado. Então, o paciente chega, né, realmente ele está vivo, ele está ali, e ele fala assim: "Olha, doutor, eu tive uma conversa com o meu câncer. Eu falei para ele esperar mais um tempo, porque agora minha vida tinha muito sentido, né. Eu estava com a minha filha, eu estava reatando esses laços, eu estava vivenciando experiências com os meus netos, e nós entramos num acordo, né, e o câncer ele está me dando esse tempo, e eu estou aproveitando". Ele fala assim: "Antes, eh eu diria para o senhor que eu morreria, né, numa boa, sem ressentimentos, porque eu não tinha nada a perder, né. Hoje, eu gostaria de viver mais, né, e experimentar mais essa experiência com a minha família. Porém, se eu for hoje, eu também vou muito feliz, né, porque o câncer, na verdade, ele foi um presente na minha vida. Ele foi um presente porque ele me deu a oportunidade de estabelecer esse vínculo com a minha filha novamente, de conhecer os meus netos e de estar vivendo essa sensação única que eu não imaginava que eu vivenciaria. Então, gente, é uma história muito emocionante, né? Tem muita emoção, ela é verdadeira. Depois eu vou colocar o link dessa roda de conversa. Fantástico, vale muito a pena assistir. Vou colocar aí no chat. E e vai muito da forma com a qual nós vamos encarando, né, as nossas dificuldades, né. E a pessoa em si, esse paciente, ele considerou o câncer como a melhor coisa que aconteceu na vida dele, né, porque ele teve a oportunidade de novamente reencontrar com a filha e conhecer os netos, né. Então é fantástico. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, eu peguei no livro Céu e Inferno, um trechinho que fala sobre esse espírito que fez a psicografia desse trechinho do Evangelho. Vamos lá então. Ele está na segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. É o Senhor Sanson. Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, ele morreu 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis padecimentos. Prevendo seu fim, ele havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a seguinte passagem: "No caso de uma súbita separação da minha alma e meu corpo, venho lembrar-vos uma solicitação que já vos fiz há cerca de um ano. É a de evocar o meu espírito o mais rapidamente possível e sempre que julgardes conveniente, a fim de que, membro bastante inútil da nossa sociedade durante a minha permanência na Terra, eu possa servir para alguma coisa além do túmulo, proporcionando-vos os meios de estudar fase por fase, através das evocações, as diversas circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama de morte", né? Ele fala, né? Porque na verdade é só uma mudança de plano, né, para a vida real, mas que para nós espíritas é apenas uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim de que ele propôs. Então eu trouxe aqui. eh, E aí, pessoal, eu não trouxe tudo porque seria muito extenso, mas quem tiver curiosidade, vai lá nesse capítulo 2, tá? É bem no comecinho, chama Senhor Sanson. Tem lá todas as perguntas que foram feitas para ele. Ele fala dessa sensação, né? Ele diz ainda que quando ele pressentiu que ele ia desencarnar, ele faz uma prece a Deus, pedindo, né? Ele sabe desse período que o espírito precisa, né? De tempo, né? Após o desencarne para despertar no plano espiritual, mas ele pede que ele possa se comunicar o mais rápido possível com os amigos encarnados, né, se Deus permitir. E ele fala que ele é muito feliz porque Deus permite esse
esse contato, né. E aí eles vão perguntando sobre a experiência, né, sobre como ele está, se ele ainda sente dores. É fantástico, vale a pena vocês irem lá por curiosidade e dar uma lida, tá. Mas eu trouxe aqui um trechinho que ele finaliza, e é o seguinte: durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as seguintes palavras: "Que a morte não mais vos atemorize, meus amigos. Ela é para vós apenas uma etapa, se tiverdes sabido viver bem. É uma felicidade se a tiverdes merecido dignamente, cumprindo bem as vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não deis mais do que um medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Ou seja, não fique apegado, valorize, né, porque é um empréstimo divino, né, e nós usamos disso como um instrumento de evolução. Então, é algo muito valioso, mas não para nos deixarmos apegados, né, alucinados, vamos dizer assim, pela matéria. Não se pode gozar muito sem roubar o bem-estar dos outros, praticando moralmente um imenso mal. Que a terra me seja leve. Então, é muito fantástico, tá, pessoal? Caminhando para a gente finalizar, no livro Instrumentos do Tempo, também do Chico, é uma psicografia de Emmanuel, né? E eu escolhi esse trechinho para a gente poder conversar um pouquinho e finalizar a nossa conversa de hoje, que se chama O Minuto. Dádiva divina. Repete-se infinitamente em nossa estrada. Usando-a, é possível a realização de surpreendentes milagres em nossa vida. Ou seja, usando bem cada minuto que nos é ofertado, né? Pede-nos tão somente trabalho, boa vontade e diligência no bem, para trazermos-nos sublimes edificações, a sementeira do êxito, o reajuste da própria alma, o regresso ao caminho de luz, o tesouro do entendimento, a fortuna da sabedoria, a plantação da amizade, o progresso nas boas obras, a conquista da simpatia, a aquisição do concurso fraterno, a bênção do dever bem cumprido. Todo o engrandecimento de nossa vida começa na insignificância aparente de um minuto, que é fantástico, né, pessoal? Nós podemos, em um minuto, nós podemos mudar uma situação para o bem ou, infelizmente, mudá-la para o mal. O Rossandro, um palestrante espírita também, ele fala que a gente precisa de muita disciplina para atrapalharmos os nossos relacionamentos, né? Seja de amizade, seja conjugal, né? Seja para conosco mesmo, porque a gente precisa de muita disciplina de ficar nutrindo ali pensamentos negativos, né? Julgamentos, né? Palavras ofensivas, palavras de desconforto, né? E a mesma disciplina que a gente tem para destruir, porque não é de um dia para o outro, demanda um tempo. Porque aquele que caminha ao nosso lado, às vezes ele nos ama tanto que ele insiste, né, em nos dar chances. E assim também somos nós. Nós nos insistimos concedendo chances, né, para com aqueles que nós amamos. E, e a mesma disciplina para ser destrutivo, também ela deve ser para que a gente tenha bons relacionamentos, que sejam saudáveis, que sejam prazerosos, e vale muito mais a pena, né? A gente caminha mais para a felicidade, né? Considera a graça do tempo que o Senhor te concedeu para a luta santificante na terra e ajuda-te a ti mesmo, aplicando-a em tua própria felicidade. Cada minuto é uma semente de amor que podes cultivar ou uma abençoada luz que pode acender para o grande futuro, né? E se a gente parar para pensar nesse grande futuro, não é só na vida futura, né? Não é só após o desencarne.
Nós podemos já colher os frutos aqui, né, e nos aproximando, né, de boas amizades, de boas vivências, né, lógico, mantendo, né, os nossos vínculos, né, que a gente precisa de burilamento, de aperfeiçoamento, principalmente de compreensão, né, e fraternidade, para com aqueles que nós consideramos que sejam mais difíceis, né, e precisa da nossa caridade, né, faz parte aí da nossa programação. O tempo, ao comando divino, marcha com regularidade, renovando e aperfeiçoando todas as criaturas e todas as coisas. Não permaneças na retaguarda, ou seja, lute, aproveite, né, e haja com disciplina para o bem. Pessoal, esse é os livros que eu usei hoje para nossa conversa. Então, como base é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Usei o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro, Cartas de uma Morta, fantástico, né? Que é a mãe do Chico, Busca e Acharás, o Livro dos Espíritos, que nos traz infinitas reflexões. Cada vez que a gente se dedica a ler, a gente sai com pensamentos diferentes, né? A gente vai descobrindo, né? Cada vez mais novas percepções, novas sensações, novos aprendizados e instrumentos do tempo, ok? Muito obrigado, viu, pessoal, pela participação. Desejo a todos uma ótima noite.